Um pai em Santa Catarina deixa de ser obrigado a pagar pensão alimentícia ao filho de 22 anos. A Justiça entendeu que o jovem deveria receber auxílio financeiro até o término da faculdade. Mas como ele abandonou o curso, a obrigatoriedade do pai deixou de existir. Ao ser convocado a pagar pensão alimentícia para seu filho, o pai alegou que sua obrigação é solidária e que, de acordo com os termos do pacto efetuado entre as partes, o abandono do curso de nível superior implicaria no cancelamento do auxílio financeiro. De fato, o dependente prestou vestibular e foi aprovado no curso de Letras da Universidade Federal de Santa Catarina. No entanto, já no segundo semestre do curso, ele desistiu dos estudos e se manteve matriculado somente em uma disciplina, mesmo quando a grade curricular previa 4 matérias obrigatórias para o período. A lei determina que o auxílio financeiro aos filhos com mais de 18 anos é obrigatória para a manutenção do bem-estar e o valor deve ser suficiente para garantir que o filho alcance sua autonomia. É o que explica essa advogada. É muito difícil hoje um jovem de 18 anos ter condições de se manter. Geralmente ele está e deve estar buscando um aperfeiçoamento que se alcança com a faculdade ou então com o curso técnico. Então, essa obrigação, em decorrência da solidariedade alimentar, ela permanece. A maioria das pessoas concorda com a lei e acredita que os filhos devem receber auxílio financeiro até o término do curso de graduação. Meu pai paga pensão para mim desde os 4 anos de idade, que foi quando teve um acordo judicial entre ele e minha mãe, e vai continuar pagando até o final da minha faculdade. Não é só em relação à questão financeira, não é só em relação à questão afetiva, até porque se ele ainda estivesse casado com a mãe daquela criança, ele provavelmente estaria custeando isso até que ele terminasse a faculdade. Eu acho justo porque nem sempre quando a gente completa 18 anos a gente já tem uma independência financeira. Pois é, e agora para falar mais sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a consultora jurídica Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele, tudo bem? Tudo bem, Paulo, boa tarde. Olha, para começar, vamos tentar esclarecer aqui um pouco mais, né, o que diz a lei com relação ao limite da obrigatoriedade do pai, como nesse caso aí que nós vimos na matéria, né? Ele tem de ser até o fim do curso ou até completar os 22 anos? Na verdade, Paulo, a lei ela não traz um limite máximo para se pagar a pensão alimentícia. Existe uma obrigação que decorre do poder familiar e aí existe o dever de sustento. Os pais são obrigados a sustentar os filhos. Essa obrigação, ela tem uma presunção, independentemente de se provar a necessidade, só pelo fato do pai ter filho menor, até 18 anos, ele tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia com base no poder familiar. Após a maioridade civil, ou seja, após os 18 anos, também é possível ainda requerer ou receber alimentos em razão do vínculo de parentesco. O próprio Código Civil, ele estabelece que os parentes, os cônjuges e os companheiros, eles podem pedir uns dos outros os alimentos que necessitarem, inclusive se for necessário para a educação. Então, o que a lei civil estabelece é que essa obrigação alimentar, ela tem como fundamento, de um lado, a necessidade de quem pede e, de outro lado, a capacidade de quem vai pagar essa pensão alimentícia. Então, a lei mesmo, ela não estabelece um limite máximo de idade. O que existe é uma obrigação que decorre do poder familiar até a maioridade e após que decorre na relação de parentesco, ou seja, após os 18 anos, haveria necessidade de provar que aqueles alimentos efetivamente são necessários. Tá certo. E se, no caso de um filho, para continuar recebendo o auxílio do pai, ele não termina a universidade de propósito, ou seja, ele vai postergando, no caso de uma monografia aqui, outra acolá e tal, para continuar recebendo o benefício do pai. Como é que fica essa situação? Paulo, é preciso, cada caso ele tem que ser tratado de acordo com as peculiaridades que a situação requer. Então, o que acontece? Como eu falei para você, cada pensão alimentícia ela vai levar em consideração o binômio necessidade e possibilidade. Então, é claro que se ficar provado, se o pai conseguir demonstrar que o maior de 18 anos, ele já tem condições para o trabalho, ele não tem nenhuma incapacidade para o trabalho, que não há motivo razoável, plausível, que justifique o atraso na conclusão do curso, há aí fortes
argumentos no sentido de ser exonerado dessa pensão alimentícia. Principalmente se ficar demonstrado que a manobra do filho de protelar a conclusão do ensino superior é exatamente para poder manter a pensão alimentícia. Então, há realmente uma forte probabilidade de que ele consiga ser excluído dessa pensão alimentícia. Mas há casos, decisões na justiça, por exemplo, em que mesmo após a conclusão do curso superior, houve a permanência da obrigação de pagar a pensão alimentícia para custear, por exemplo, um curso de especialização, tendo em vista que aquele curso de especialização ele era necessário para melhor preparar o filho para o mercado de trabalho. Já houve uma outra situação, por exemplo, a gente também encontra decisões judiciais no sentido de que filho maior, que ainda não concluiu o ensino médio, por exemplo, que estava cursando supletivo, mesmo assim teve a pensão alimentícia exonerada pelo fato de ter abandonado os estudos. Então, cada caso tem que ser analisado de acordo com as peculiaridades. Tá certo, cada caso é um caso, porque senão o filho faz 28, 29, 30 anos, entra num curso de mestrado, doutorado e não para mais, e o pai tem que ficar pagando para ele ali o tempo todo. É um negócio meio complicado. Agora, qual o instrumento que deve ser utilizado pelo pai para deixar de pagar a pensão alimentícia? Bom, existe uma ferramenta prevista no direito, que é a exoneração da pensão alimentícia. Isso pode ser feita tanto nos próprios autos em que foram determinados a pensão alimentícia ou em autos apartados, por meio de um outro processo. O importante é que, nessas situações, sempre seja ouvida a outra parte. O STJ mesmo tem uma súmula no sentido de que a pensão alimentícia, para que haja a exoneração, faz-se necessário ouvir a outra parte, ou seja, o pai ele vai requerer, vai pedir que seja excluído do pagamento dessa pensão alimentícia, que seja efetuada o cancelamento daquela obrigatoriedade, mas, por outro lado, o filho também precisa ser ouvido. Tá certo. E o cancelamento da pensão alimentícia após a maioridade quer dizer, então, que ele não é automático? Não é automático. Na verdade, é preciso de uma decisão judicial. Não pode simplesmente o alimentante deixar de pagar, porque se existe uma decisão judicial determinando a obrigação de pagar os alimentos, só uma outra decisão judicial para poder cessar essa obrigação. Então, aquele pai que deseja se ver livre desses alimentos, ele vai ter que provar que o filho não mais necessita e também vai ter que se valer de uma decisão judicial para ficar livre do encargo. O STJ tem uma súmula no sentido de que é preciso efetivamente ouvir o filho para que ele possa dizer se efetivamente necessita ou não daqueles alimentos, porque pode acontecer que mesmo após a maioridade, ele venha a necessitar ou por conta da conclusão do ensino superior ou até por motivos de doença. O que existe, na verdade, Paulo, é o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que essa pensão alimentícia após a maioridade, ela é devida até a conclusão do ensino superior. De um modo geral, é isso que os tribunais têm entendido. Agora, uma última pergunta, talvez te complicar, minha vez, né? Por exemplo, se ele já está na maioridade, né, com 26 anos fazendo um curso de especialização e o pai deixa de pagar a pensão, ele corre o risco de ser preso, o pai? Corre o risco. Na verdade, toda vez que se tem uma decisão judicial, as decisões elas devem ser cumpridas. Só é possível se excluir dessa obrigação por meio de uma outra decisão judicial. Por essa razão, o que o pai deve fazer numa situação como essa é realmente ir até o Poder Judiciário, formular um pedido, apresentar provas para se exonerar da pensão alimentícia. Enquanto não houver uma decisão de exoneração da pensão alimentícia, o encargo alimentar anterior, ele permanece por força de uma decisão judicial e, a partir daí, aquele que é credor dessa pensão alimentícia, ele pode manejar uma ação de execução de alimentos e aí com as consequências legais pelo descumprimento da decisão judicial. Tá certo. Gisele Dantas, muito obrigado mais uma vez por sua participação e esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço.